Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Cursos Vivos. Hoje nós vamos ter algumas dicas importantes da utilização de alguns verbos. Venham para a aula! A dica de hoje é como usar os verbos optar, trazer, ganhar, gastar e pagar. Vejam bem, algumas pessoas têm muita dificuldade, né, tanto na forma da expressão oral quanto na forma da expressão escrita, da utilização desses verbos, por incrível que pareça, né? O verbo optar, o verbo trazer, o verbo ganhar, o verbo gastar e o verbo pagar. Vamos ver aqui algumas situações que são inclusive até muito engraçadas. Há muitos equívocos relacionados à pronúncia correta de palavras da língua portuguesa. Vejamos algumas mais usuais. Nós temos, por exemplo, o verbo optar, né? Eu vou colocar aqui para vocês como que se conjuga o verbo optar no modo indicativo, né? Eu digo, eu opto, na primeira pessoa, tu optas, ele opta, nós optamos, vós optais, eles optam. Vejam que muita gente, na expressão oral, ao invés de dizer eu opto, diz eu opto. Tem que ter muito cuidado, porque numa entrevista de emprego, numa conversa, você pode ter, você com certeza vai ter alguma dificuldade lá com a pessoa que vai estar te selecionando. Então jamais diga eu opto. A expressão seria eu opto. Veja também que ele também opta e não opta. Nós optamos, vós optais, eles optam e não optam. Vamos ver alguns exemplos dessa situação. Nós temos aqui uma primeira oração que diz: entre o trabalho e o lazer, Manuel opta pelo primeiro. Vejam bem, muita gente ainda usa a expressão opta. Muito cuidado, já falei sobre isso para que nós não tenhamos que incorrer no erro da expressão, da verbalística desse verbo. Outro exemplo, eu opto pela felicidade. Jamais digam eu opto pela felicidade, tá? Equivocado a tua expressão. Nesse caso, o verbo, né, tanto escreve-se com o P sem o I, P mudo, e a expressão oral é eu opto. Helena, tu optas por brigar com todos? Observem também a expressão que eu falei, né? Tu optas e não tu optas, tá? Cuidado. Vejam também outro exemplo. Sempre opto por comidas saudáveis, né? Quem sempre opta? Eu, né? Então, primeira pessoa no presente do modo indicativo, nós já vimos que a expressão oral é optar, né? Os jogadores optam pelo empate. Quem são os jogadores? São eles, né? Então, eles optam pelo empate. Outro exemplo. Nas férias, os casais optam por lugares tranquilos. Vejam bem que a gente está dando bastante exemplo para reforçar que a expressão correta é optam e não jamais optam. Vamos ver agora um exemplo também de outro verbo muito complexo que as pessoas têm dificuldade tanto na expressão oral quanto na forma escrita deste verbo, né? O verbo trazer é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando conjugado. As formas verbais com o radical trouxe são difíceis de escrever e originam muitos erros ortográficos e de expressão. Vejam bem, é muito importante isso, né? Porque as pessoas nesse verbo tanto têm dificuldade em escrever, né? A expressão escrita, né? Ou seja, na ortografia, como também na expressão oral, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos o verbo trazer, onde apresenta mais dificuldade, no modo indicativo, no presente e no pretérito perfeito. Observe como é que conjuga o verbo trazer no presente do modo indicativo. Eu trago, né? Tu trazes. Observe que até coloquei aqui um asterisco, né? Observe que eu não falei a palavra asterístico, eu falei a palavra asterisco, que muitas vezes as pessoas também pronunciam errado, né? Essa palavra.
Então, repetindo, no presente do modo indicativo seria eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Vejam bem, presta atenção que lá na frente nós vamos falar um pouco sobre essa situação desse verbo, né, que é o verbo trazer, ok? Olha aqui, no pretérito perfeito, o que é pretérito? É passado. Então, eu digo eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Observe que eu não estou falando aqui eu trouxe. Na maioria das vezes as pessoas, ao invés de dizer eu trouxe, as pessoas dizem eu trouxe. Então observe também que esse verbo é escrito com X e não com CH, como muita gente se propõe a escrever. Muito cuidado também com essa forma escrita e a fala. E uma observação importante que o asterisco ali colocou, né? Vejam bem, a expressão trago só existe quando o verbo trazer for conjugado na primeira pessoa do presente do modo indicativo, que é o caso que nós vimos aqui, primeira pessoa do presente do modo indicativo. Então, um exemplo, eu trago boas notícias, ok? Ou também a gente pode escrever o verbo, essa expressão trago, quando eu estou me referindo ao verbo tragar, para quem fuma aí, né? Um exemplo, eu trago a fumaça tóxica dos cigarros, ou seja, é um problema inclusive de saúde, né? O que traga fumaça tóxica. Agora veja bem, é a mesma forma, né? É a mesma escrita, né? São palavras homófonas, homógrafas, né? Que são a mesma escrita e o mesmo som, porém com valores semânticos diferentes, né? Então vejam, eu tenho que verificar na semântica, no contexto, a que está se referindo. No caso aqui do primeiro exemplo, nós estamos nos referindo ao verbo trazer, certo? Por que eu estou falando isso? Vamos ver alguns exemplos na frente para a gente fazer uma distinção, porque vai existir uma forma em que eu não vou poder utilizar essa expressão trago. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, eu trouxe muitas maçãs. Então veja bem, eu estou me referindo a quê? Ao verbo trazer. E não eu trouxe muitas maçãs. Joãozinho, né? Joãozinho trouxe muitas alegrias à sua família. E não, vejam bem, olha o que eu estou escrevendo com X. Muito cuidado, que é aquilo que eu falei ainda há pouco. Tem gente que às vezes escreve o verbo trazer no pretérito perfeito, né? Quer escrever com CH. Então, muito cuidado na escrita e na fala com esse verbo. Eu também tenho aqui uma outra oração interessante, ó. Se você fez uma boa prova, com certeza você o quê? Você trouxe boas notas. Um outro exemplo. Viajei para a Europa e trouxe muitas lembranças. Às vezes tem gente que fala viajei para a Europa e trouxe muitas lembranças. Cuidado, não use essa expressão oral, que está equivocada do ponto de vista da gramática da língua portuguesa. Um outro exemplo, vou apagar aqui para ficar melhor. Um gesto de paz havia trazido muitas esperanças. Jamais eu vou usar essa expressão trago, eu até coloquei em vermelho para destacar, que eu jamais vou utilizar quando eu tiver um verbo auxiliar junto ao verbo trazer. Esta forma vai permanecer no particípio regular. Nós vamos também daqui a pouco dar uma verificada por como isso acontece. Mais um exemplo, né? Equivocado, pensei que você havia trazido Haroldo para casa. Jamais você pode usar a expressão pensei que você havia trago Haroldo para casa. Não existe esta possibilidade, principalmente quando eu estiver usando dois verbos, um verbo auxiliar e o verbo principal.
Vejam bem, o verbo trazer no infinitivo escreve-se assim porque é o nome do verbo. O verbo trazer no gerúndio, e todas as palavras no gerúndio, no caso, vão ter esta terminação. O verbo trazer no particípio passado vai ter esta terminação, trazido, ok? Pois bem, vamos ver agora mais 3 verbos importantes, que é o verbo ganhar, gastar e pagar. Temos uma observação muito interessante, que diz o seguinte: as formas regulares ganhado, gastado e pagado devem ser evitadas na norma culta da língua. Nós devemos dizer sempre ganho, gasto e pago. O verbo trazer só se conjuga no particípio regular, no caso, trazido, como nós vimos lá nos exemplos anteriores. Então, um exemplo bem prático aqui. Eu havia trazido os exames. Jamais eu devo pronunciar a expressão eu havia trago os exames, como nós também já vimos nos exemplos anteriores. Então tem aqui uma tabelinha muito interessante, que nós temos o verbo ganhar, que está no infinitivo, o verbo gastar, o verbo pagar, e coloquei aqui também uma observação com asterisco, o verbo trazer. Então, nós devemos evitar a expressão no verbo ganhar no particípio regular, que ele sempre vem regido com outro verbo, o verbo auxiliar, certo? E o verbo trago do mesmo jeito. Aqui, esse verbo, o verbo ganhar, gastar e pagar, você até pode utilizar no momento de informalidade, né? Mas na norma culta isso não é aceito. Você deve sempre utilizar, ao invés de ganhado, ganho, ao invés de gastado, gasto, e ao invés de pagado, pago. Então, esta é o que a norma exige. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, eu teria ganho, né, fortunas se não tivesse gasto muito dinheiro em investimentos errados. Então, eu não devo jamais utilizar a expressão ganhado, como também não devo utilizar a expressão gastado. Outro exemplo. Se já tivesse gasto o dinheiro todo, não teria pago as contas deste mês. Eu devo também evitar a expressão gastado, se eu tivesse gastado o dinheiro todo, e como eu também não devo usar, não teria pagado as contas deste mês. Tenho que usar a expressão correta, justamente pago e gasto. Mais um exemplo para reforçar o nosso conhecimento. Ainda bem que o Alfredo havia pago, olha aí, e não pagado a conta, pois Julieta teria gasto, né? A Julieta teria gasto e não gastado, ok? E como também tudo que foi ganho. Então eu não posso utilizar a expressão ganhado. Então, repetindo, ainda bem que o Alfredo havia pago a conta, pois Julieta teria gasto tudo que foi ganho. Muito bem, pessoal, essas são algumas dicas interessantes para que você possa ter um zelo, um certo cuidado com a nossa língua, né? E não utilizar nem oralmente e nem por escrito equivocadamente alguns verbos. Um forte abraço, Cursos Vivos, conectado com o conhecimento.